E aí, pessoal, tudo bem? Bom, essa aí, pessoal, é a tarefa que me sobrou, né? Que o Fábio me deixou falar sobre 500 anos da língua portuguesa nos próximos 15 minutos. Tarefa árdua, mas a gente vai dar uma simplificada, desde o surgimento do português até a dimensão que o português tem hoje globalmente e, sobretudo, a realidade brasileira de hoje em dia. Uma coisa importante, tá? Todas essas etapas que nós vamos ver aqui, tá? A formação do português, a propagação do português no território brasileiro, a influência dos idiomas indígenas. Bom, se vocês já fizeram a prova de linguagem, vocês vão saber, vão lembrar, é incrível a proliferação de questão sobre a influência dos idiomas indígenas, sobretudo o tupi, na formação do português. Essas questões estão sempre ali. A dos idiomas africanos, tipo o Yorubá também. O Yorubá até gerou aquela questão do Pajubá, que o Bolsonaro não gostou. E, sobretudo, desaguamos no século XXI com os problemas que o Brasil tem ainda hoje, como a alfabetização e o analfabetismo funcional. Esse é o quadro que a gente vai analisar. Então vamos começar, pessoal, do princípio. Qual é o princípio? Assim, de onde vem o português? O português vem do latim, por isso nós chamamos de língua neolatina, correto? Nós chegamos no português, pessoal, através de um idioma intermediário, como o Fábio mostrou, na medida que foram criando-se dialetos. O português não surgiu diretamente como uma língua, mas como uma influência do galego, uma língua derivada do espanhol, ainda hoje presente na parte norte de Portugal, região chamada, tanto Portugal como na Espanha, de Galícia. Nós estamos nesse momento ali, no final do século 1400, partindo para o 1500. Para nós chamamos ainda esse galego português de português arcaico, correto? As primeiras manifestações do português vão aparecer mais claramente aqui no século XVI. Por isso nós chamamos, pessoal, como no poema do Bilac, língua portuguesa, o português de última flor do Lácio. Lácio, uma referência a Roma, palavra que tu pode contar até no futebol, né? Time que lá na Roma existe, Lazio, ok? Em 1536 a gente tem a primeira gramática da língua portuguesa a ser publicada. O nome, Gramática da Língua Portuguesa, por um bom padre, tinha que ser padre, né? Fernão de Oliveira. O objetivo do padre era, expressa as palavras do frontispício da gramática dele, a arte de falar e escrever bem. Aí o meu antecessor. Vejo que nós estamos há quase, ou mais de 500 anos nessa de corrigir as pessoas para falar e escrever bem. O expoente, pessoal, que vai afirmar a língua portuguesa como uma língua nova, que vai fazer a passagem desse português arcaico para o português atual, é o Camões, o simpático Caolho, que fez tudo aquilo com ele só, hein? Que nasce em 1524. Eu acho interessante essa data aqui, porque Camões já nasce sobre a égide de uma gramática, sobre a égide, sobre a, digamos assim, a cobertura, a pressão de uma tendência a escrever corretamente para afirmar uma língua que depois vai ser representativa de uma nação. E vamos combinar, né? Que nação? Nação expressa muito fortemente pelo segundo passo que nós vamos ver agora, pelas navegações. Pelas navegações que, ao chegar no Brasil, sobretudo pela mão dos jesuítas, faz um sistema de ensino que tenta incluir neles os índios. E aí a gente volta para uma segunda, vem para uma segunda situação diferente das questões do Enem, que é a língua geral. Vocês sabem todos, isso é uma história inacreditável, que se o esforço dos jesuítas em alfabetizar os índios em português seria impensável, essa é uma das questões mais relevantes que o Enem vai perguntar. Todos nós sabemos aqui, e aí fica a dica daquele documentário, Guerras do Brasil, que os índios no Brasil não desenvolveram alfabeto. Alguém poderia imaginar, dentro desses preconceitos linguísticos todos que existem, que isso aí seria normal. Não, não seria normal. Muitas formações indígenas aqui na América do Sul tinham algum tipo de alfabeto. Vejam, por exemplo, o que vai acontecer com os povos andinos, que têm registros escritos. Nós não. O que não quer dizer que nós não tenhamos uma certa cultura, que nós não tenhamos uma certa tradição oral de saberes que esses índios aí transmitiram. Cientes de que não os alfabetizariam, o que os jesuítas fizeram? Vejam, os jesuítas fazem milagres há muito tempo, como por exemplo os domicinos que construíram aquela pirâmide na frente do Anchieta ali em 2 meses. Eles são empreendedores, aprenderam a língua tupi e impuseram essa língua, com essa língua tupi, algumas tradições portuguesas, por exemplo, as orações, as preces, a Bíblia e aí sucessivamente. Essa língua, também chamada geral, basicamente uma versão do tupi, é a língua que imperava no século de 1700. Isso é importante saber. Tradição oral,
sem escrita, língua geral, basicamente uma variação do Tupinambá. É claro que nem índios, nem jesuítas, nem bandeirantes poderiam conversar entre si no português, idiomas que os índios não aprenderiam. Um pequeno parênteses, é bizarro, mas se tu quiser ver alguns minutos, nós temos um filme que registra essa variação do tupi, que é Hansestatten, que tu pode ver 1 ou 2 minutos no YouTube para tu ver como é que era esse tupi. Naturalmente incompreensível. Uma coisa que eu queria dizer também aqui sobre a língua geral, o tupi, é uma questão bem legal que o Enem faz sobre a questão da complexidade, correto? É muito comum nós imaginarmos que essas línguas indígenas, elas são línguas simplórias, que não têm a complexidade do idioma normal. Cara, tira isso da tua cabeça. As línguas têm sempre a complexidade necessária para o aspecto de comunicação que aquele povo precisa. Vou fazer 2 comparações interessantes, tá? O primeiro estudo linguístico demonstra isso é um estudo sobre a língua dos esquimós. Tá? O que os esquimós têm de diferente para nos acrescentar, para nos fazer aprender? O esquimó tem uma imensa variedade, uma infinita variedade de matizes para a cor branca, correto? Então, se branco para nós é branco mais claro, branco mais escuro, gelo, tu já começa a duvidar. Para os esquimós é extremamente relevante qualificar tons de brancos diferentes, evidentemente por causa do gelo. Então tu vai ter desde um tom de branco que significa perigo, a um tom que significa segurança, a um tom de branco que significa urso polar, porque esses caras precisam diferenciar esses tons na medida em que faz parte da sua sobrevivência. Se o esquimó não tem uma palavra para chip, por exemplo, ou não tem uma palavra para joystick, é evidente, porque eles não precisam, que hoje até deve ter, mas não era necessário no momento que essa língua foi constituída. Das línguas indígenas brasileiras, as variações de cores e o vocabulário referente à natureza é muito mais rico do que o nosso, porque eles precisam. Então eu preciso ter um tom de verde que signifique podre, para não pegar o cipó errado. Como nós não usamos cipó, então nós não temos essa diferença. Então a complexidade da língua, ela está de acordo com aquilo que o usuário precisa. Não existe uma língua mais simples do que a outra. Porque, vejam bem, nós estamos pensando isso porque a vida da pessoa, ou a pessoa é mais simples, o que não transmite nenhuma realidade científica. Beleza? Nesse momento aqui, um pouquinho depois também, além do tupi, nós começamos a receber influência de 2 idiomas indígenas, ou perdão, africanos, em função naturalmente, da importação dos escravos, né? O Yorubá, que é o mais presente, um dialeto da Nigéria, e o Kibundo, da Angola. Então, os idiomas indígenas também, junto com os idiomas negros, acrescentam na questão do vocabulário da língua portuguesa. Pulamos agora, pessoal, para uma realidade linguística atual. O português, ele é a língua oficial de vários países. Qual é a nossa comunidade? Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Porto Príncipe e Timor-Leste. E essa é a nossa comunidade da língua portuguesa. Nós estamos entre os idiomas mais falados, nós estamos entre os 6 idiomas mais falados do globo, e embora não sejamos ainda a língua oficial, por exemplo, em lugares como a Índia e a China, Macau, Goa, o português está presente. Naturalmente também nos Estados Unidos, com a imigração massiva, também nós somos praticamente hoje um idioma globalizado, correto? Isso também me mostra uma interessante situação do português como uma língua de cultura, uma língua que sofre influências, consequentemente com vocabulário supercrescente, e também impõe essas influências. Nós somos hoje uma língua global, como fomos, né, nas navegações. É claro que faz muito tempo que nós somos uma língua global, mas nós já fomos. A maioria das línguas não foi, a gente tem que respeitar esse idioma. Curiosamente também, como na nossa história, como na história das muitas línguas latinas que surgiram naqueles períodos, nós temos pais dessas línguas bem nítidos, né? Não apenas o Dante, que o Fábio mencionou antes, está relacionado com o surgimento do italiano, o Cervantes com o do espanhol, mas é claro que Camões também nos impõe essa tradição de 6 séculos. E eu também queria lembrar um negócio interessante, essa questão da tradição, né? Como nós vimos na aula de níveis de linguagens, que eu até vou, para quem não faz português, vou postar no nosso grupo também aqui de linguagens humanas. É isso que condiciona, pessoal, o nosso padrão de alfabetização. Por exemplo, o que nós fazemos corrigindo uma redação e alfabetizando uma criança numa escola é impor à criança que ela tenha a capacidade de ler esse cara aqui. Qual é o nosso projeto de alfabetização? Qual é o projeto ideal da questão da inclusão escolar? É que nós possamos fazer uma criança ler um texto de hoje, publicado na 0 hora,
mas que ela também alcance uma tradição, que vejam, essa é a complexidade da coisa, essa é a magia da coisa, que tem mais de 500 anos. Eu preciso que a pessoa chegue nesse momento aí, capaz de ler até Camões. Vejam, é a mesma reclamação que uma criança vai ter, ou no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, de ter uma alfabetização que a condicione a ler Shakespeare, praticamente contemporâneo. Então, nos projetos dessas línguas, os seus fundadores, Cervantes, Shakespeare, Camões, eles precisam ser atingidos no procedimento, na inclusão escolar, o que é claro, me leva daí, pessoal, ao quarto item. O quarto item daí bem interessante, que vai gerar uma questão muito específica do Enem, que é o resultado da nossa educação. Qual é o resultado da educação no Brasil agora? Agora nós estamos em 2020, correto? E o Brasil tem, da mesma forma que nós estamos entre os 10 idiomas mais falados do mundo, o Brasil também tem uma das 10 piores taxas de analfabetismo do mundo. Nós chegamos no Brasil de hoje, pessoal, a 12 milhões de analfabetos, que são considerados pessoas até acima de 15 anos. Essa marcação é feita porque, vocês lembram lá, a Constituição brasileira garante a alfabetização e a inclusão escolar até os 14 anos. Então, se a criança chegou aos 15 anos sem a escola, aí ela é considerada analfabeta. Se ela tem de 14 anos para menos, então tu tem uma subnotificação disso aí. Ela pode não estar na escola, mas nós não ainda a consideramos analfabeta. Esse é um resultado ruim. Entre os países ocidentais, nós estamos entre os maiores. Aí nós pulamos bem na frente. É claro que países como a Índia e o Paquistão têm muito mais, um volume absoluto maior do que nós em analfabetos. Mas se tu colocar na nossa realidade, nós estamos bem na frente, lamentavelmente, dos outros países. Só que, aí eu queria acrescentar um detalhe importante que para a redação é muito significativo, para o Enem também. Essa sensação do analfabetismo, por exemplo, na minha geração, década de 70, quando eu estava na escola, ela era bem nítida, né? Tu via as pessoas que não sabiam ler. Vejam, quando eu participei da primeira eleição democrática na minha vida, né? Aquela que elegeu o Collor, veja o ponto que nós chegamos aí na democracia brasileira. Começamos bem e vamos muito bem, não é verdade? Naquele momento ali, muitas capitais brasileiras, por exemplo, de onde o próprio Collor vinha, Maceió, tinha 50% de analfabetos. Então, nós sofremos aí, pessoal, nos últimos 30 anos, um processo rápido de inclusão escolar. Nós reduzimos essa taxa bruta das pessoas que nunca foram à escola e que efetivamente não sabiam ler. Mas nós não reduzimos, por outro lado, ou criamos, por outro lado, um índice que é muito peculiar, que é muito nosso, que é o analfabetismo funcional. O que é, pessoal, o analfabetismo funcional? Característica muito nítida desse processo de inclusão escolar brasileiro dos últimos anos. O cara que foi à escola, mas não aprendeu a ler. Simplesmente ele passou pelos anos da escolaridade, terminou inclusive o ensino médio, chegou na faculdade e ele tem dificuldade de ler plenamente. Se vocês quiserem fazer uma bela pesquisa sobre isso, vai rolar, nas aulas de graduação vai rolar, eu vou te entregar essa pesquisa aqui. Existe uma ONG brasileira, que é o Instituto Paulo Montenegro, que faz um trabalho perfeito de mapeamento nas diferenças entre a escola pública e privada sobre o analfabetismo funcional, entre as séries e inclusive chegando nas universidades brasileiras. Pode parecer bizarro nós falarmos de analfabeto funcional dentro das universidades, mas seria a coisa mais simples de pensar, porque se o cara passa o ensino médio sem ler, se ele passou o ensino primário já sem ler, é natural que isso gere uma demanda do analfabeto que queira ser universitário. E essa é uma realidade brasileira, correto? Aprofundaremos isso aí depois das aulas de redação. E aí chegamos, pessoal, essa sensação que nós temos, sabe, do analfabetismo funcional tão presente na nossa realidade. O dado oficial do governo hoje, para vocês terem uma noção, é de que praticamente 20% da população brasileira que foi à escola não sabe ler. Se tu somar com esse percentual mais o do analfabeto funcional, tu pode dizer tranquilamente que pelo menos 1/3 dos brasileiros não sabe ler, tendo feito ou não escola. Sempre que a gente faz uma redação sobre isso, por que o brasileiro lê pouco? O argumento principal que eu gosto de usar nessas redações é o seguinte, ó, qual é a primeira razão para o brasileiro não ler? O brasileiro não lê porque ele não tem o hábito de leitura. É isso o hábito? Não, primeira dica é sempre assim, o brasileiro não lê porque ele não pode ler, porque ele não sabe ler na realidade. Os outros 2/3 a gente pode analisar, mas o grosso da galera não lê porque não pode, ok? E aí chegamos, pessoal, no quinto item, que é essa visão linguística rápida e resumida do português nos dá, que é o preconceito linguístico. Nós sabemos muito naturalmente que uma boa parte dos brasileiros não tem habilidade de ler.
E essa habilidade de ler, essa falta de habilidade de ler, naturalmente ela está associada com as populações mais pobres, que vão ter um socioleto. Socioleto, pessoal, é um conceito muito interessante, é uma variação social da linguagem, correto? Que caracteristicamente vai estar associado às pessoas mais pobres, que na realidade ou não foram à escola ou foram uma escola precária, a escola pública. Consequentemente, nós associamos, vejam pessoal, nós fazemos isso desde a fundação do Brasil. Se tu está vendo que a pessoa tem uma precariedade de fala, naturalmente tu passa isso para a questão da competência não apenas linguística, mas de trabalho e pessoal daquele indivíduo ali, que é o que gera o preconceito. Então, pequenas alterações fonéticas, por exemplo, ao invés de dizer problema, correto? Pequenas alterações de concordância que nós gaúchos cometemos, ao invés de dizer as redações, as redação, isso passa a ser entre grupos geográficos sociais um forte condicionamento de repulsa e preconceito. Basta ver, pessoal, no cotidiano como é que são os apresentadores dos grandes telejornais brasileiros. Vocês já notaram que são pessoas sem nenhum sotaque, correto? Mesmo que tu saiba que o cara nasceu em São Paulo, que ele mora no Rio ou vice-versa, há um esforço enorme para o apagamento das diferenciações, porque nós brasileiros somos muito naturalmente preconceituosos com as diferenças que talvez nós sequer entendamos, mas nós naturalmente não aceitamos. Beleza? Então, está aqui o nosso histórico, a chegada do português ao Brasil, como é que o português hoje se expressa globalmente, quais são os nossos padrões de educação e, naturalmente, a consequência dessa educação ou preconceito linguístico. Vamos passar agora, pessoal, para um apanhado de questões que vocês vão ver: línguas indígenas, línguas africanas e também a projeção do português hoje. Um minuto e já está de volta.